Com relação a tecido adiposo, existem atualmente 5 tipos de tecido adiposo bem caracterizados e descritos. São eles o tecido adiposo branco, que é encontrado em maior parte no organismo, o tecido adiposo marrom, que é encontrado em pequenas quantidades, principalmente na região da axila e da virilha, e também em indivíduos recém-nascidos. O tecido adiposo bege é encontrado principalmente em pequenas quantidades junto com o tecido adiposo branco. O tecido adiposo rosa é encontrado em indivíduos do sexo feminino, na região da glândula mamária, ajudando a produzir a parte do lipídio que vai para o leite. O tecido adiposo amarelo é encontrado na medula óssea. Esses dois últimos tecidos adiposos foram descritos mais recentemente, então é muito provável que você não encontre no livro de histologia. Se você não quiser considerar, eu entendo, mas eles já foram descritos, já tem descrição em vários artigos desses dois tecidos, o tecido adiposo rosa e o tecido adiposo amarelo. Então, o tecido adiposo branco, também chamado de unilocular ou comum, ele é encontrado principalmente na região visceral, no opíplon, no mesentério, na gordura abdominal e abaixo da pele. Então aqui a gente pode observar epiderme, derme e o que a gente chama de hipoderme ou panículo adiposo, que é formado pelo tecido adiposo. Na região dos pés, na pata dos animais, esse tecido adiposo vai contribuir para o amortecimento durante o deslocamento desses animais. Já uma das funções dele, abaixo aqui da epiderme, é proporcionar isolamento térmico. Então, a pele é uma camada que é fina, panículo adiposo, tecido adiposo abaixo da pele, é uma camada que vai proteger o organismo contra a perda de temperatura excessiva. Então, vai isolar aqui, fazer um isolamento, toda essa região de tecido adiposo, contra principalmente, contra a perda de temperatura nesse indivíduo. Então, os lipídios que são absorvidos na dieta vão chegar até o intestino e vão ser absorvidos através do sistema linfático, dos vasos linfáticos, por estruturas chamadas quilomicrons. Ele não é absorvido, por exemplo, por vaso sanguíneo no intestino, ou muito pouco absorvido, devido ao tamanho da molécula de gordura. Então, ela vai aqui se conectar ao quilomicron e vai para a corrente sanguínea depois. Quando chega na corrente sanguínea, o quilomicron é quebrado pela lipoproteína lipase, que vai liberar ácidos graxos livres e também glicerol. Glicerol e ácidos graxos podem ser utilizados diretamente por algumas células, como por exemplo, células do tecido adiposo, células musculares, inclusive também células renais, como por exemplo, que vai utilizar o glicerol. E as células hepáticas podem usar ácidos graxos e glicerol. Então, depois que o quilomicron é quebrado pela lipoproteína lipase, ele vai ser convertido a quilomicrons e colesterol remanescentes, que vão voltar para o fígado. O fígado, então, ele vai sintetizar o VLDL, que é lipoproteína de muita baixa densidade, e vai liberar esse VLDL na corrente sanguínea. Ao chegar na corrente sanguínea, novamente a lipoproteína lipase vai quebrar o VLDL, transformar o VLDL em IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. Uma parte do IDL volta para o fígado e outra parte é convertida em LDL, que significa lipoproteína de baixa densidade. Uma parte do LDL volta para o fígado e uma parte do LDL vai ser armazenada no tecido adiposo. Então aqui vai ter o armazenamento principalmente de triglicerídeos no tecido adiposo.
Então, precursores do HDL, que significa lipoproteína de alta densidade, porque ele tem bastante proteína, vai chegar até o tecido adiposo e o tecido adiposo vai transportar os triglicerídeos para fora do tecido adiposo pela corrente sanguínea. O HDL vai chegar até o fígado, ele vai fazer uma síntese de colesterol e colesterol reciclado e vai ocorrer liberação de uma parte desses lipídios através da bilirrubina indo para o intestino. Interessante a gente falar que o HDL é conhecido como colesterol bom porque ele costuma recolher lipídios que estão nos tecidos quando ele está na corrente sanguínea e inclusive lipídios que estão nas artérias, por exemplo. Já o LDL, ele é conhecido como colesterol ruim, já que ele pode ser oxidado e quando ele é oxidado, ocorre deposição, acúmulo de lipídios nas artérias, que podem gerar placas ateromatosas, que nada mais é do que o lipídio com calcificação, com mineralização, presença de cálcio, magnésio, e vai formar uma placa ateromatosa, que é extremamente prejudicial para o tecido da artéria. A artéria pode se romper, a placa ateromatosa pode se soltar e formar um trombo. Então, o HDL conhecido como colesterol bom e o LDL conhecido como colesterol ruim. Com relação a funções endócrinas do tecido adiposo, também são descobertas mais recentes. O tecido adiposo produz, por exemplo, a leptina. A leptina vai até o hipotálamo e vai proporcionar a sensação de saciedade para o indivíduo. A adiponectina, ela vai estimular a oxidação de ácidos graxos no músculo e no fígado. A resistina, ela vai promover resistência de insulina, principalmente associada à obesidade, podendo evoluir para diabetes do tipo 2. Assim como o fator de necrose tumoral alfa e fator de necrose tumoral beta também podem estimular, promover a resistência à insulina. Já a visfatina vai diminuir a glicemia na corrente sanguínea. A apelina vai aumentar a contratilidade do miocárdio e vai diminuir a pressão arterial, diferente da angiotensina 2 e do angiotensinogênio, que costumam aumentar a pressão arterial e vão inibir a formação de pré-adipócitos, a transformação de pré-adipócitos em adipócitos. Igualmente, o fator de crescimento TGF-beta, ele também vai inibir a transformação de pré-adipócitos em adipócitos. Já o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 vai promover o crescimento, a proliferação de várias células, como por exemplo, fibroblastos. Interleucina 6 vai ativar linfócitos B e T. Prostaglandina 2 e prostaglandina 2-alfa vão regular inflamação, coagulação, menstruação e ovulação. Desses hormônios produzidos, é importante lembrar que a leptina, por exemplo, se o indivíduo ele tiver algum problema de identificação da leptina lá no hipotálamo, ele pode não reconhecer, ele pode ter um alto nível de leptina, mas pode não reconhecer a saciedade, não se sentir satisfeito ao ingerir um alimento, mesmo estando com a leptina alta. Isso pode levar à obesidade. Então aqui vocês podem ver as funções, se quiserem anotar. Com relação à morfologia do tecido adiposo branco, existe então aqui uma grande gotícula de gordura, também chamada de lóculo, por isso ele é chamado de tecido adiposo unilocular, porque o triglicerídeo fica armazenado em um único compartimento. Aqui a gente pode observar o citoplasma do adipócito e aqui o núcleo do adipócito. Ele fica periférico, já que o acúmulo de triglicerídeos vai fazer com que o núcleo fique na borda da célula, periférico
e não central. Então aqui a gente pode observar o citoplasma, os triglicerídeos armazenados e o núcleo que fica excêntrico. Podemos observar aqui também um vaso sanguíneo, tecido adiposo aqui, outro vaso sanguíneo. Tecido adiposo, então, ele é bem vascularizado. Ó, hemácia aqui, hemácia, hemácia. Ele é bem vascularizado porque ele é um tecido que está extremamente ativo, participando do metabolismo dos lipídios e também produzindo vários hormônios, como vocês viram. Aqui podemos observar ainda tecido adiposo branco, um lóculo. Aqui dá para ver um pouco melhor o núcleo do adipócito, também periférico, um lóculo. Então, tecido adiposo branco bem caracterizado. Aqui, vasos sanguíneos, hemácias, passando numa pequena veia, numa vênula. Então, um tecido bem vascularizado que produz hormônios e ele é responsável também por armazenar triglicerídeos e liberar esses triglicerídeos quando for necessário como reserva energética para o organismo. Se esse conteúdo foi útil, curta, compartilhe e se inscreva. Considere também apoiar o canal pelo YouTube, pelo Pix ou PayPal para manter esse conteúdo de qualidade e acessível a todos. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para melhorar o material, diga nos comentários abaixo.